Pessoal, muita paz, muita luz a todos, namastê. Uma alegria que nós estamos começando esse nosso seminário sobre medicina espiritual e hoje nós vamos falar praticamente das curas energéticas. O Reiki, Qigong, cura prânica, Jorei, imposição de mãos, da igreja messiânica, passes espíritas. Como é que funciona isso, professor? Como é que essa coisa de energia funciona? Tá? Então vamos tentar entender desde o princípio, como é que isso acontece, ok? Então deixa eu... E a minha gatinha, ela não desgruda um minuto de mim, ó. Eu vou tentar tirar ela do colo, ela não deixa não, ó, ela gruda. Ela... Deixa papai, vai lá, agora papai tem que trabalhar. Bem, fica aí, deita aí. Então, vamos começar. Então, vou falar para você sobre a aura humana. A aura humana, pessoal, ela é, na verdade, o campo energético emitido pelo corpo espiritual, pelo corpo astral. E, de acordo com como essa aura está, ela define estado de saúde ou doença. Um bom vidente, que vê a aura com perfeição, ele diagnostica com maior facilidade qualquer problema. Tá? Então vamos tentar entender. Então vamos pegar uma pessoa aqui. O campo áurico da pessoa é um campo de energia que se estende a alguns centímetros ao redor da pessoa. Tá? E ao longo dos 7 chakras, ok? Tá? Vai acontecendo, as coisas. Então, a irradiação dos chakras vai criar um campo de energia ao redor do ser. Ok? Muito bem. Esta energia, quando as pessoas, devido ao estresse, à tensão, devido a uma série de atividades do dia a dia, esta aura, ela vai criando uma crosta, ela vai grudando-se uma crosta, que é assim, sabe? Ela cria uma crosta. E essa crosta, que é uma sujeira que gruda, e ela impede, presta atenção, que o fluxo de energia externa do Ti possa penetrar. Então, a pessoa não consegue absorver com mais clareza o Ti, ou seja, os chakras ficam bloqueados, porque essa energia não consegue chegar até os chakras e ser absorvida. Ela cria uma barreira, certo? E aí a pessoa começa a se sentir mal, não dorme de noite, fica irritada, nervosa, e com o passar do tempo, isso vai atacar um órgão físico. Isso vai atacar o estômago, vai atacar o rim, uma série de problemas orgânicos depois vem à tona. Então, é muito importante, uma coisa muito importante, a medicina chinesa, ela tem a seguinte teoria, tá? Para vocês entenderem. A medicina chinesa, ela parte do seguinte princípio, olha, não existe doença. Então, veja bem, os chineses, a medicina chinesa nunca vai atacar aquilo que se chama de doença. Por exemplo, estamos agora com o coronavírus, então todo mundo quer matar o vírus, certo? Como se ele fosse a doença. Mas ele não é a causa da doença. É isso que os chineses pensam. Então, 2. Só existe, veja bem, pessoas doentes. Tá? E 3. Então, por que as pessoas ficam doentes?
Então a medicina chinesa vai dizer: todas as pessoas ficam doentes por causa de um desequilíbrio do fluxo de energia yin e yang no corpo. Então veja bem, a medicina chinesa é uma medicina energética, é uma medicina que se baseia no equilíbrio yin e yang das energias. Todas as vezes que este famoso equilíbrio yin e yang das energias entram em desequilíbrio, acontece um problema de saúde. Então, pode ser qualquer coisa, uma infecção, pode ser um ataque de bactéria, pode ser vírus, o seu corpo fica fragilizado para que esses... Porque o nosso corpo ele tem um sistema automático de autodefesa, que são os anticorpos. Tá ok? Nós temos um sistema automático de autocura, que foi projetado, né, pelos ETs, esse corpo biológico. Quando ele não está funcionando bem, né, é que o indivíduo fica doente. Agora, por que esse sistema não está funcionando bem? Ele não está funcionando bem porque existe um desequilíbrio yin e yang de energia no sistema. Então a medicina chinesa analisando cada caso, ela vai propor uma técnica para trazer o indivíduo ao estado de equilíbrio. Tá ok? Trazer o indivíduo ao estado de equilíbrio. E para isso ela tem várias técnicas. Ela tem a mais famosa de todas e conhecida no Ocidente, é a acupuntura. Então a acupuntura, ela analisa a rede de meridianos, onde circula esta energia que eles chamam de Qi, e através do processamento, eles percebem aonde está o desequilíbrio, onde está a estagnação do fluxo de energia e colocam as agulhas certas naquelas posições, restabelecendo o equilíbrio yin e yang do paciente. E isso faz com que a cura aconteça. Uma outra técnica é usar a moksha bustão, que é calor sobre o ponto da acupuntura. Outra técnica é ervas medicinais. Então, os chineses observam um grupo de ervas que fazem determinados efeitos para corrigir o estado yin e yang do paciente, usando ervas. Eles usam também tuiná, massagem. Né? Massagem em determinados casos específicos. Aí você chega com uma dor nas costas, tal, sabe? Mas uma massagem resolve. Tá? Entendeu? Então, sempre os chineses encaram, se o indivíduo está com uma gripe, certo? Se ele está muito gripado, os chineses colocam agulha e também chás especiais para levantar o equilíbrio, né, do indivíduo. Ok? E aí o próprio corpo combate a bactéria, ou combate o vírus, através de fortalecimento do seu sistema imunológico. Ok? É por isso que, no caso, por exemplo, aí da Covid-19 aí, muita gente pega o vírus, não acontece nada, porque ela não está desequilibrada. O seu próprio sistema imunológico atua, né, equilibrando, atua combatendo o vírus. Mas se uma pessoa, por algum motivo, já está em estado de desequilíbrio, então o vírus se torna mortal. O vírus se torna altamente destrutivo para a pessoa. Então, qual que é a proposta de tratamento? Então, uma das propostas de tratamento são as técnicas energéticas, que vai restabelecer o equilíbrio dos chakras e vai fazer uma limpeza profunda neste campo áurico da pessoa. Tá? Então vamos ver todas as técnicas aí que podem ser utilizadas para corrigir essa sujeira áurica e o bloqueio dos chakras.
Uma das técnicas mais comuns aqui no Ocidente, que há muito tempo já é aplicada, é o passe espírita. Né? Então vamos lá. Né? Então a gente chama de passe ou passe espírita. Então, você vai lá no centro espírita, você senta numa cadeira e vem um aplicador de passe e faz o quê em você? Faz uma série de movimentos no sentido de, através de energia das suas próprias mãos, de retirar toda essa sujeira áurica, isto que está bloqueando e impedindo o fluxo de energia. É como se você tomasse um banho de cachoeira, você sai de lá renovado, você sai de lá limpo, uma sensação muito diferente depois de tomar um passe. Então, o passe espírita funciona assim. Né? A mesma coisa quando você vai, né, num centro de umbanda, né, no candomblé, e fala, você está muito carregado, Zifio, meu Zifio está muito carregado. Carregado é isso aí, ó. Certo, está tudo carregado de porcaria. Então, você pode banho de descarrego. Né? Né? Então ela fala para você, você vai tomar um banho de ervas, uma série de ervas, sal grosso, certo? Então quando você toma esse banho de ervas, você joga isso, joga isso aí também promove a limpeza. Tá? O sal grosso, algumas ervas e a própria água em si, ela faz uma limpeza nesse campo áurico. Né? Então funciona também. Banho de mar, que é água salgada, né? E cachoeira, banho de cachoeira, também promove uma limpeza no sistema áurico da pessoa, porque a água ela tem um poder de limpeza nos campos energéticos também, ok? Não, água de chuveiro não, água de chuveiro não tem essa força. Ela não tem essa força de tirar. Você vai tomar um banho de chuveiro e ainda continua essas coisas aí. Por isso que tem que ter ervas, sal grosso, sabe? Por isso que tem que ter... A água da cachoeira é uma água muito pura. E quando ela bate com aquela força, aquela energia limpa que ela tem, aí ela consegue limpar. Ok? É muito importante que vocês entendam isso. Então o banho de cachoeira é excelente. Muito bem. Agora vamos para, né, o que nós chamamos de as terapias holísticas. Né? As terapias holísticas todas funcionam mais ou menos sobre o mesmo aspecto, sobre a mesma base dessa daqui. Porque o problema é esse. Então, como que a gente vai resolver? Né? O problema é o desequilíbrio. Nós temos que trazer a pessoa para o equilíbrio. Então, o que o Reiki faz? Né? A palavra Rei e o Ki. Esse Ki é Ti. Né? Você está entendendo? Então, quando alguém vai trabalhar com essa energia primordial, ele simplesmente vai colocando as mãos em cima de pontos estratégicos que vai restabelecer o alinhamento dos chakras e vai colocar energia no sistema. A pessoa é uma pessoa que tem que estar equilibrada, ela tem que estar bem, aí então ela vai e aplica. Essa pessoa não pode estar menstruada, não pode ser mulher menstruada, no ciclo menstrual ela não pode fazer essas aplicações. É muito importante que a gente entenda isso. Desde muito tempo antigo, né, até no centro espírita, uma pessoa não pode dar passe. Se ela estiver no ciclo menstrual, ela não pode dar passe. Por quê? Porque o sistema está expurgando uma energia. Então ela não pode fazer esse tipo de tratamento, que ela vai passar essa energia para o paciente, para outra pessoa. Né? Então, o que é o Jorei, né, na igreja messiânica? Né?
A messiânica, ela tem uma técnica chamada Jorei. Jorei é imposição de mãos, tá? Então a pessoa coloca as mãos, emitir uma energia pelas mãos. Quando você emite uma energia pelas mãos, é como se a sua mão fosse uma mangueira. Presta atenção, eu faço assim, a minha mão é uma mangueira que ela começa a dissolver e derrubar essas crostas, essas energias em volta da pessoa. Tá ok? Então toda vez que eu emito uma energia, tá? O Qigong é uma técnica de cura chinesa derivada do Tai Chi, que também faz imposição de mãos. Né? O lance é o seguinte, ó. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês já pegaram, vão regar o jardim? Vocês já regaram o jardim quando você liga a mangueira no depósito, alcança aquele piquinho de água, enche o saco, né? Não limpa bosta nenhuma, né? E de repente você pode pegar uma VAP, né? Ligar e puta pressão. Então, é a diferença de um bom curador para um péssimo curador. Porque tem pessoas que quando ela faz assim com as mãos, ela manda um jato super poderoso para fazer a limpeza e para irradiar energia. E tem outras pessoas que não sai nada, sai um pouquinho só, porque os canais delas são bloqueados, né? Elas têm uma série de bloqueios, ainda comem carne, um monte de coisa, então o fluxo de energia não é tão grande. Por exemplo, um praticante de Qigong, um médico de Qigong, ele pratica Tai Chi durante a vida inteira para abrir os canais. E depois de anos de abertura desses canais, a sua capacidade de cura é muito alta, é muito elevada, porque quando ele faz assim com as mãos, ele emite uma poderosíssima carga de energia sobre a pessoa, né? E ela então fica totalmente limpa e absorve. O lance é o seguinte, o estado Yin, uma pessoa que está no estado Yin, ela começa a perder energia vital. Então, essa pessoa fica debilitada, mole, mal pra caramba. Então, as pessoas, quando dão energia, ela supra, é como se você alimentasse a falta de energia que ela tem. Então, essa pessoa, ela vai yangizar, ela vai ficar mais forte, mais poderosa. Ok? Então, é importante, todas essas técnicas, elas são importantes para estabelecer o campo vibratório e o equilíbrio energético perdido para essa pessoa por algum problema que ela possuiu. Né? Ela adquire esse problema, ela adquire esse desequilíbrio por vários caminhos. Ela pode se alimentar mal e ter um desequilíbrio energético. Ela pode ir para a balada, pegar uns encostos, eu já falo, tem desequilíbrio energético. Né? Ela pode não fazer atividade física, ficar no computador a vida inteira lá, tem problemas de desequilíbrio energético. Então, muitas coisas desequilibram seu campo vibratório, seu campo energético. E isso vai levando o indivíduo a um estado doentio. Tá? É muito importante que vocês entendam isso para entender como é que funciona essas curas e como é que essas técnicas funcionam. Né? Tem pergunta, Ju? O que acontece quando um mestre de Reiki faz uma iniciação de um aluno? Da onde ele passa a canalizar essa energia? Veja bem, isso é tudo ritual. Tá? Isso não passa de um ritual que não é necessário. Quando a pessoa aprende o exercício, aprende a técnica, tá? Ela vai aplicar essa técnica. A capacidade de emitir essa energia vai depender se os canais dela estão mais abertos ou não. Vai depender se a pessoa tem um grau de mediunidade ou não. Sabe? O grau de mediunidade é a capacidade de cura que ela tem. Tá? É aquilo que eu estava falando da energia das mãos. Né? Todas essas coisas que nós ouvimos falar, mestre de Reiki, mestre daqui, mestre dali, é ritualístico. Tá? Não existe mestre de nada nesse universo. Todos nós somos aprendizes nesse planeta Terra, né? Todos nós vivenciamos uma jornada evolutiva neste mundo. Nós somos apenas professores, né? Instrutores, vamos assim dizer. A palavra mestre eu acho que é um pouco forte para ser aplicada. Né? Eu acho que
As pessoas têm que ter muita vivência nessa vida para ser chamada de mestre em alguma coisa, né? Mas tudo não passa de rituais. Não passa de rituais. O problema é ela vai ter que praticar, ela vai ter que limpar esses canais. Quanto mais vegetariana ela for, mais pura a energia que ela vai emitir pela palma das mãos. Certo? Tá? E é muito importante. Depois eu vou falar no final uma coisa assim, né? Quando a equipe espiritual vê que você vai trabalhar com cura, vai trabalhar com essas curas energéticas, eles costumam fazer uma coisa para ampliar a capacidade do curador. Eles implantam no pulso da pessoa um equipamento de alta tecnologia que faz o quê? Se aquele cara, sem esse equipamento, fazia assim com as mãos, dava aquela carguinha vagabunda, com aquele equipamento implantado pelo plano espiritual, ela multiplica isso por 1000. Você está entendendo? Ou seja, ela se torna um bom curador, mas porque ela foi auxiliada pelo plano superior, porque ela tinha vocação, ela queria fazer esse trabalho, ela acreditou nesse trabalho de ajudar as pessoas. Então o plano espiritual a ajuda colocando esses equipamentos de tecnologia avançada, que faz com que, quando ela faz o tratamento, tenha um resultado bastante positivo. Por que os banhos energéticos são sempre do pescoço para baixo, não podendo molhar a cabeça? E por que nos recomendam fechar o umbigo? Então, cara, é que, veja bem, essas tradições nossas aqui, Candomblé, Umbanda, certo? Eles não conhecem chakras. Eles não conhecem essas coisas. Eles não têm essa sabedoria. O conceito de chakras, o conceito de chakra e o conceito de aura humana vem do Tibete, vem da Índia, tá? Entendeu? Então, por exemplo, eles acreditam, né, que o chakra coronário não deve ser mexido nesses banhos, a cabeça. Então, que deve ser do pescoço para baixo, para que haja uma limpeza, para que a energia flua e caia no chão e limpe todo o setor, para não mexer com o chakra superior. E o umbigo? Cara, nada bloqueia essa energia. Se você fechar o umbigo, o que é o umbigo? O umbigo não é um... Ele está perto do chakra, que se a gente for ver aqui, não tem chakra nenhum no umbigo. Fica um pouco abaixo do umbigo o chakra sexual e um pouco acima do umbigo aqui o chakra do estômago. Tá? Então eu não vejo lógica nenhuma em você colocar qualquer proteção. Primeiro que essas proteções, colocar esparadrapo, pano, qualquer coisa, não vai bloquear energia nenhuma. Ela não bloqueia. É meio tópico isso, tá? Tá entendendo? Então não vai barrar fluxo de energia, porque esse fluxo de energia está trabalhando num nível mais sutil, né? O que diferencia o Qigong do Reiki? Apenas a técnica a ser aplicada. O Qigong, né, ele tem uma conexão com chakras e tem um treinamento, uma exigência de treinamento, de uma prática de movimentos, para que você amplie a capacidade de emissão de energia. Já o Reiki não tem esse treinamento, tá? Entendeu? E são técnicas diferentes, É uma questão de você aplicar e ver qual que funciona mais, dependendo da prática. Tem que praticar, né? E da energia que cada um emita, né? Durante o ciclo menstrual, não é recomendado nem o Alto Qigong? Nem o Alto Qigong. Porque a sua energia não está legal. É melhor que outras pessoas apliquem você, tá? Aí tudo bem. Porque você está expurgando uma energia ruim. Se você pegar você vai jogar em você, vai ser essa energia mesmo que vai estar sobre você. Agora, o que você pode fazer? Aí sim, você pode fazer um banho de descarrego, um banho de ervas, um banho de sal grosso, essas coisas funcionam. E outra pessoa aplicando em você, para ajudar você a se limpar mais rápido. Porque quando você começa a irradiar, a sua aura começa a ficar suja. Quando eu aplico o Alto Qigong, sinto um leve formigamento nas pontas dos dedos. Isso seria a energia fluindo? Isso é o Qi que está fluindo. Tá? A gente sente e tem essa sensação de formigamento nas mãos.
Todas as curas de mãos, como o Jorei ou Reiki, são limpezas da aura pela transmissão de energia? Sim. Há diferença entre as duas técnicas? Não, não há diferença. Sempre a emissão de energia pelas mãos. A diferença sempre vai estar no potencial de cura do curador e na pureza da energia que esse curador está emitindo. Tá? Então, vamos passar por uma segunda etapa desses curadores e dessas técnicas. Vamos supor que você é um indivíduo, um terapeuta, que realmente se dedica a trabalhar constantemente para ajudar as pessoas nessa técnica. Tá? Pode ser qualquer uma dessas daí. Você vai criar ao seu redor, presta bem atenção, uma coisa chamada a egrégora espiritual de cura. Ok? O que significa isso? É um conjunto de espíritos que vai estar ao seu lado e vai te ajudar a ampliar a sua capacidade de cura nos mais diversos casos. Então, agora, a partir deste momento, não é só você e a sua energia que está atuando naquele problema. É mais o auxílio do plano espiritual no trabalho de cura. Tá? Então, é muito importante você saber que nós temos uma capacidade de cura, mas ela tem um limite. É aquele limite que eu falei para vocês de acordo com a capacidade de cada curador. E quando você desenvolve uma egrégora de cura ao seu redor, o potencial aumenta assustadoramente, as curas que ocorrem no seu consultório, né? E como tudo avança e flui de forma muito mais avançada do que a gente pode imaginar. Tá? Então, é muito importante que vocês compreendam que todo curador, todo indivíduo que vai trabalhar nessa área precisa compreender e atrair também uma egrégora de cura. A egrégora de cura se atrai fazendo o trabalho honestamente, sendo dedicado de coração, vibrando profundo sentimento de amor. Quando os espíritos veem isso em você, que você tem este dom e ele vibra por amor, então você ganha a capacidade de receber ajuda do plano espiritual para realizar esses trabalhos com mais perfeição e mais profundidade. Entenderam? Então é importante que vocês saibam que quando você está no consultório, né, atendendo uma pessoa, vai vir uma intuição. Sabe? Então você pode orientá-lo, e você vai colocar as mãos, você vai fazer a técnica, e isso vai influenciar profundamente o desenvolvimento do processo de cura. Entender que existe ao seu redor um grupo de espíritos que se prontificou a estar ao teu lado e te ajudar e ajudar os pacientes no processo de cura. Ok? Tem pergunta, Ju? Deixa eu só ligar um pouco, que está muito abafado aqui. Só um minuto. Então, eu vou contar uma história para vocês, muito interessante, aqui na cidade de Limeira, quando eu era pequeno, né? Eu morava numa esquina, e praticamente é um quarteirão da minha casa, né? Morava uma senhora muito pobre, muito humilde, uma senhora de cor, chamada Dona Chiquita, né? A casa dela era uma casinha muito simples, inclusive na época era de chão batido, não tinha nem cimento no chão. E essa mulher, né, família pobre, ela catava papel na rua. Ela acordava às 5 horas da manhã, ela ia catando papel, enchia o saco para vender. É o reciclável hoje, certo? Né? Naquela época não tinha latinha de alumínio, não tinha nada dessas coisas. Era catava papel, papelão, né, para vender, para ganhar os trocados na vida. Aquela mulher não sabia ler nem escrever, ela era muito humilde, né?
Inclusive ela é avó do Chupeta, viu, Júlia? Avó do Chupeta. Lembra do Chupeta aqui, que a gente chama de Chupeta? Um rapaz, um rapaz aqui da cidade, né, que é neto dessa senhora, e ele tem um problema de desenvolvimento mental. Então ele anda pra rua, pra tudo quanto é lado, sabe? Todo mundo conhece ele na cidade, né? Todo mundo dá as coisas para ele. Aí ele passa aqui em casa, tem café, Alex, tem café, eu vou lá do café para ele, né? É uma figura, gente boa pra caramba. E ele é neto dessa senhora. Você vê, eu tenho uma dívida com essa mulher, cara. Eu tenho uma dívida, né? Não é questão de certo e errado, não, mas o neto dessa mulher, o que a gente pode ajudar ele? A gente ajuda todo mundo. Na cidade gosta dele, ele não faz mal para ninguém, a gente ajuda ele, sabe? Todo dia ele passou pedindo um sabonete. Você tem um sabonete? Mas para que isso? Não, eu preciso tomar banho, eu não tenho sabonete em casa. Pediu sabonete para mim. É uma figura. Bom, mas deixa eu contar dessa dona Chiquita para vocês. Ela era benzedeira, tá? Dona Chiquita benzedeira. Meu, aonde essa mulher botava a mão, curava. Uma vez, presta bem atenção, eu torci o pé brincando, puta, não conseguia colocar o pé no chão. Não, e olha, presta bem atenção, em Limeira não tinha raio-x. Nem isso tinha na minha época de criança. Tinha que ir para São Paulo para tirar o raio-x para saber se o pé estava quebrado. Nossa, aquela torção, aquela dor. Vamos na Dona Chiquita. Dona Chiquita, olha seu pé, pega lá o terço dela e se benze, tá, e põe a mão e reza. Aí ela pega um cordãozinho vermelho e amarra aqui. Fala, pode andar, meu filho, pode andar. Cara, eu saía dali colocando o pé no chão e brincando de novo como se nada tivesse acontecido. Tá? Era um negócio assim absurdo, é uma milagrosa, sabe? E quando a gente tava com tosse, tá, a gente sabia se era pneumonia, o que era naquela época, né? Tentando bem, bem assim, acabou, não tinha mais nada. Pode voltar para casa, não tinha mais nada. Sarava assim de uma maneira inexplicável. A egrégora de cura que tinha ao lado daquela senhora, daquela mulher, e outra, não cobrava nem um tostão. Nem um tostão. Ela atendia todo mundo na casa dela de graça. Não é? E pobre, humilde do jeito que ela era, sabe? Pobre, humilde do jeito que ela era. E tinha um poder de cura incrível. Nós tínhamos um outro senhor perto de casa também, chamado Seu Jorge, benzedor. Ele teve um problema e não tinha uma perna, desde que sim, então ele andava de muleta, a gente chamava Jorge Muleta. Seu Jorge Muleta. Era outro benzedor também incrível. Sempre fazia fila na casa dele para benzer. Sabe, bucho virado é uma coisa que funciona pra caramba. O que é bucho virado? A criança, ela começa a ficar irritada, não dorme de noite, acorda assustada, chora, nada. Ela está com o campo áureo todo poluído. Então, se você vai benzer, se você benze essa criança, né, o campo espiritual, a egrégora espiritual que está ao lado do benzedor faz uma limpeza ali. E afasta encosto também, sabe? Os encostos criam sujeira aura. A criança é outra depois do benzimento. Outra. Por exemplo, quando eu trouxe para Limeira 5 cães que vieram do canil de São Tomé, aqui para Limeira, nossa, eles ficaram estranhos. Durante uma semana eles estavam esquisitos, atacavam as pessoas, agredia, ficava bravo, sem sentido. Falei, tem coisa errada aí. Vou benzi todos os cães. Eu mesmo. Os cães, a partir daquele dia, viraram um outro animal. Tudo tranquilo, calmo, não brigava mais com ninguém, não atacava mais as pessoas, ficaram num astral maravilhoso. Tá bom? Até os animais
Até os animais precisam desses passes energéticos, desses passes de cura, dessa limpeza vibracional. Sempre você faça isso com seus animaizinhos, tá? Eles agradecem muito. Pode falar, Ju. Os benzimentos também funcionam da mesma maneira que o Reiki ou o Qigong? Mais ou menos. Mais ou menos. O benzimento está muito mais conectado com a ação de uma egrégora espiritual, porque o benzedor, ele não tem essa coisa de colocar energia. Você está entendendo? Ele só faz uma reza, uma oração, coloca-se das pessoas, sabe? Então, tem uma intenção ali, tem uma força intencional. Isso cria o campo de cura. Esses benzedores, eles tinham um campo de cura. Ou seja, tem uma egrégora de cura muito forte ao redor deles. Então, já passa a ser, né, a ação dos espíritos, que a gente vai conversar no próximo módulo. Tá? Como é que os espíritos interferem? Como é que os espíritos curam? Né? Médiums de cura, nós vamos assistir, né? Aqueles que incorporavam o Dr. Fritz, por exemplo, né? O Zé Rigó. Mas não vou falar ainda nesse curso. Professor, trabalho com o Qigong, não sei se assim se fala. Qigong. Isso. E em alguns pacientes sinto como se fosse um pigarro na garganta. Chego até a tossir às vezes. O que seria? É a energia do paciente que está muito pesada? Às vezes não. Às vezes quando você começa a trabalhar, o teu chakra da garganta, ele puxa muita energia. O teu ser puxa muita energia. Aí pode dar uma travada no seu chakra da garganta, mas isso passa. Tá? Isso depois que você entrou em equilíbrio, você entrou em fluxo, ele se equilibra e passa. Pode ter certeza que você sente assim. Né? Depois passa, melhora, fica legal. É porque você dá uma descarga, você esvazia. Seus chakras ficam vazios, porque está passando por você. Por isso que você tem que estar bem. Por isso que você tem que estar legal. Por isso que antes, né, quem aprendeu comigo no meu curso de Qigong sabe que eu indico, antes do cara aplicar, ele faz uma preparação toda, e depois que ele aplica, se ele atendeu várias pessoas, aí ele vai fazer um tratamento, uma prática para ele reequilibrar as suas energias também. Tá? A radiestesia faz parte da medicina espiritual? Não, porque a radiestesia, ela não é uma técnica de cura em si. Tá? A radiestesia, ela é usada para outros fins. Você está entendendo? Né? Para diagnóstico, ou para, sabe? Então é porque a radiestesia é uma leitura. Você faz uma leitura. O cara está doente, está com a barriga tal. Então o cara vai fazer uma leitura. Certo? Mas ela não é considerada uma cura energética. Diretamente. Qual a relação da glândula do timo com todos os chakras? Então, rapaz, o problema é o seguinte, veja bem. Até hoje, os cientistas não sabem para que serve a glândula do timo. Sabe? Entendeu? Até hoje os cientistas também não sabem para que serve a glândula pineal. É que você sabe o que significa isso? Glândula em desuso. Sabe o que é isso? Por exemplo, tira o baço da pessoa, ela continua viva, não morre. Para que serve o baço então? Pô, se tirar o baço você não morre. Né? Então, alguns cientistas falam o seguinte, né, que ao desenvolvimento da evolução do ser humano, lá atrás essas glândulas tinham uma função. E com o passar do tempo, elas foram ficando em desuso no ser humano. Elas não têm muito... Né? Você vê, se você tiver as amígdalas, se você tirar as amígdalas, você não morre. Então para que servem as amígdalas? Né? Entendeu? Então, só para infeccionar, é melhor não ter, né? Ou seja, então, na verdade, existem coisas ocultas nessas glândulas, como o timo, como a pineal, que realmente a nossa medicina desconhece. Estão ligadas a fatores mais energéticos, a fatores mais vibracionais, né, que está conectado com o corpo astral, a medicina do corpo astral, e que ainda é desconhecida pelo ser humano na nossa medicina. Professor, o que o senhor acha de praticar a cura energética pelas mãos, junto com a acupuntura em uma mesma sessão? Pode, não tem problema não. Pode fazer. Você coloca as agulhas e depois você faz uma cura energética para dar uma aliviada, uma equilibrada na pessoa. Não tem problema não. As agulhas, elas estão ali captando energia.
A bateria energética do ser humano seria o duplo etérico? Eu não sei o que você quer dizer com bateria energética. É um termo meio estranho para mim, né? O que é nesse sentido, né? Não é uma bateria de carro, um acumulador de energia. Na verdade, o nosso corpo, a energia é trocada constantemente. É como uma água que passa no nosso organismo e a gente faz xixi. Você bebe água, faz xixi. Bebe água, faz xixi. Tudo passa pelo nosso organismo. Eu como um alimento e defeco a parte que eu não estou usando mais, que não serve para mim. E o meu corpo vai absorvendo algumas coisas úteis para ele. Então a energia ela é a mesma coisa. A energia ela passa pelos nossos chakras, é absorvida e a parte ruim vai embora. Tem eliminação da energia ruim. A gente capta energia boa, utiliza e gera energia ruim. Nós geramos energia ruim. Essa energia ruim tem que sair. Ela tem que ir embora do nosso sistema. Assim como o xixi tem que sair e assim como o cocô tem que sair, né? Então por isso que os chakras têm que tocar energia. Quando você não toca energia, é a mesma coisa que uma pessoa que está com prisão de ventre, né? E uma mesma pessoa que está com problema renal, que não faz xixi, ou que não filtra o rim. Então, por isso que tanto no campo energético quanto no corpo espiritual está tudo em movimento. Tudo tem que estar em movimento, não pode estagnar e parar nada, né? Para o bom funcionamento e a boa saúde do indivíduo, né? Eu não consigo entender esse negócio de bateria. Nós não acumulamos energia no sentido prático da coisa, né? Nós consumimos energia o tempo todo. E a energia vem do espaço, que está em volta de nós. A bateria que em volta, né? É da onde a gente absorve tudo, né? Professor, o senhor poderia comentar um pouco sobre as curas espirituais à distância? Bom, então, vamos lá. Perdão. Quando nós estudamos na física quântica o fenômeno, né, físico não localidade, que a gente chama da não localidade, que significa o seguinte: eu posso atuar à distância como se a pessoa estivesse à minha frente. Estas energias, elas não obedecem ela não é uma emissão de energia que vai decaindo com o quadrado da distância, como as ondas eletromagnéticas, eu perco força, né? Então, essa energia emitida pelo Reiki, essa energia que ela opera no nível que a gente conta de uma entidade quântica. Então, o que a gente faz? O aplicador à distância, ele memoriza, ele faz o seguinte: ele pega a imagem da pessoa e traz aqui na frente. Ele traz na frente dele. Ok? Aí vocês vão entender porque o voodoo também funciona. Eu espeto, porque basicamente funciona desse jeito. Então você traz a imagem da pessoa aqui, e aí eu vou doar uma energia da mesma forma se a pessoa estivesse na minha frente. Vou aplicar as mesmas técnicas. O Qigong à distância é assim. Eu crio uma imagem virtual da pessoa na minha frente, ou deitada numa maca, e aí eu vou aplicando para ela. E ela, onde ela estiver, ela recebe como se ela estivesse na minha frente. Tá? Por causa da não localidade do fenômeno energético, que é as das curas energéticas. Não há distância, tá? Para as curas que a gente chama de cura à distância. Né? Então, realmente, o indivíduo recebe essa energia. E eu já fiz isso muitas vezes e funciona. E eu fiz com uma amiga no Canadá. Né? Minha amiga estava lá no Canadá, ruim, liga para mim, Laércio, manda uma energia. Eu falei, então senta aí. Nossa, ela levanta como se tivesse recebido uma carga que estivesse na minha frente. Né? Então, realmente, todas essas técnicas aí funcionam à distância. É só usar a técnica certa para mandar essa energia à distância para a pessoa. A mesa radiônica também funciona como uma técnica de cura? Então, aí que eu estou dizendo para vocês. Como é que você vai explicar o mecanismo de cura da mesa radiônica? Que tipo de energia nós estamos enviando, ou colocando, ou tirando da pessoa, usando a mesa radiônica? Tá? Qual que eu estou fazendo? Você está entendendo? Tá? Então, é preciso entender que existe um mecanismo que funciona aí.
Quando eu vou lá, coloco a mão, quando eu emito energia pelas mãos, eu estou sentindo, eu estou interagindo diretamente com a pessoa, né? Agora, quando eu faço alguma coisa aqui, por exemplo, eu posso colocar uma intenção, coloco uma energia, aí é como se fosse uma cura à distância, tá? Como se fosse uma cura à distância. Aí tudo bem, desse jeito pode ser explicado essas técnicas de mesa radiônica para cura. A glândula do timo possui alguma função espiritual? Então, com certeza tem. Com certeza, como ela está na base, né, nessa questão assim, ela pode ser a conexão principalmente com o coração. O coração é um órgão muito vital do ser humano. Tá? Né? E precisa se estabelecer uma conexão entre o chakra cardíaco e o chakra e o próprio coração. Talvez a glândula timo ela seja uma conectividade entre o corpo astral e o corpo físico nesse elo aí. Né? Professor, é possível consertar as pétalas dos chakras? Quantas pétalas possui o chakra cardíaco? Então, tecnicamente falando, da Índia, né, você pega lá 2, 4, 6, 12. Então o chakra cardíaco está na faixa de 12 pétalas de lótus. Né? Não é questão de tirar a pétala ou colocar a pétala, não é isso, isso é simbólico. Tá? Isso é simbólico. Na verdade, né, se você for mais científico e técnico, eles estão falando na frequência operacional do chakra. Porque cada chakra, ele vibra numa frequência diferente. Ele vibra numa frequência quântica diferente. Tá? Por isso que o chakra coronário vibra em 972. Esse chakra é 96. Entendeu? Então esses números que simbolizam pétala não tem um símbolo. Não é o que está acontecendo. Então tem a ver muito com a frequência da energia que penetra nesses centros. Tá? Não tem nada a ver com a flor do lótus, com pétalas. É. O equipamento alemão Quantec Pro realmente funciona? Não, eu não conheço. Então, eu não sei, eu preciso estudar esses equipamentos. Tem muita coisa nova no mercado aí, né? Muitos grupos desenvolvendo tecnologias assim, e eu não estou por dentro de tudo isso daí. Sabe se funciona ou não, se detecta ou não. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa séria mesmo, né? Até científica junto da parte energética. Eu não conheço. Qual o nível de espiritualidade que a pessoa precisa ter para realizar passes à distância? É necessário ser médium? Não é necessário ser médium. É você ter boas intenções. Conheça uma dessas técnicas de cura aqui, ó, e você faz aquilo que eu falei para vocês. Quando você estiver treinando essas técnicas de cura, seu instrutor vai ensinar você como você usar a técnica certa para fazer a distância. Tá? Eu ensino, por exemplo, quando eu ensino o curso de Qigong, tem uma aula especial sobre cura à distância. Né? Nós podemos alinhar os nossos próprios chakras? Sim, sim. Né? Por exemplo, quando eu ensino a técnica do Qigong, tem um treinamento especial de auto Qigong, de auto, né, treinamento para você reequilibrar os chakras. Você faz isso praticando yoga, você faz isso praticando Tai Chi Chuan também, tá? Essas técnicas são técnicas importantes para o autoequilíbrio. Tá? Professor, obtive a ativação da Kundalini ano passado. Desde então, tenho dor de cabeça, minha coluna queima, fico zonza, fico vibrando e meus chakras ficam ativados. Pode ser as minhas energias? Tudo pode ser, mas eu quero saber quem que ativou e como você ativou esse negócio aí. Quem fez essa mágica? Né? Porque não é uma coisa assim, eu ativei minha Kundalini, agora a energia, não sei o que está acontecendo. As coisas não funcionam desse jeito, tá? Não é tão simples assim. Fiz um ritual lá e ativou minha Kundalini. Não é assim. Existe todo um processo evolucional,
toda uma mudança estrutural, né? Esses despertar desses níveis superiores é acompanhado pelos teus mentores, é acompanhado pelos espíritos superiores, pelos teus mestres kármicos. Tem todo um processo complexo que envolve a ascensão da energia do indivíduo para despertar chakras superiores. Esse problema que você está sentindo deve ser outra coisa, não tem nada a ver com a Kundalini. Tá? Precisa olhar o teu fígado, se o teu fígado está legal. Quando o seu fígado não está bom, né, você tem essas sensações estranhas. Dá uma olhada no teu fígado, vê a sua língua, vê o teu rosto, toma um chá para o fígado. Então, faz yoga há 20 anos, né? Então, alguma coisa interessante aconteceu, mas não pensa na Kundalini, tá? O seu próprio processo evolucional, sua própria energia, sua própria prática, está mudando o seu campo energético. Está mudando o seu campo energético. Mas isso que está acontecendo com você não é porque você despertou nada, não, tá? Qualquer dor é desequilíbrio. Qualquer sensação estranha de dor é desequilíbrio. Então vamos procurar onde está o desequilíbrio. Tá? Pode ser no teu fígado, pode ser alguma coisa que não está legal no teu corpo. Tá? Mesmo nós espiritualistas, praticamente, a gente fica desequilibrado de vez em quando, sabe? Entendeu? Então, eu tenho, às vezes, tomar chá para o fígado também, toma coisa. A gente entra em desequilíbrio. O mundo é cheio de confusão. Você entra dentro do busão, 6 horas da tarde, entra no metrô, você tem aquela puta sujeira de todo mundo na tua aura. Você chega em casa, você tá zonzo. Você tá numa maior confusão, sabe? Você tá entendendo? Não é uma questão só eu não estou sozinho no planeta. É como agora, né? Como é que eu vou me isolar do coronavírus, né? Uma hora a gente pega essa merda, né, cara? Pô, não tem jeito. Você vai ficar a vida inteira trancado numa caverna? Com medo de pegar o vírus, né? Uma hora você vai ter que enfrentar o vírus da porrada, né? Ou seja, é complicado. Não tem saída pra gente. Ou a gente fica fechado a vida inteira, ou enfrenta. Professor, poderia falar um pouco sobre utilizar a música como uma terapia? Assim, aí a gente chama de musicoterapia, tá? Os sons na terapia, você está entendendo? Aí já não é tanto uma cura energética, uma cura espiritual, né? Aí é mais uma técnica de cura mesmo, né? A música, existem várias técnicas, existe até a aromaterapia. Então, quando a pessoa começa a sentir perfumes e fragrâncias, ela muda a vibração, ela se sente bem. É diferente de um fedor desgraçado, alguém peida do céu, você fala, puta que pariu, aquela merda desgraçada. Aí quando você tem um perfume de incenso, uma coisa gostosa, puta, a gente se sente, acalma, né? E a música também. A música, ela tem funções. Você tem música que mexe nos chakras básicos, chakra sexual. Você tem músicas que ativam o chakra do cardíaco, do coração e da garganta. E você tem sons e músicas que atuam nos chakras superiores. Então, as músicas hoje, que nós chamamos de músicas New Age, para quem sabe fazer, não é simplesmente uma música melancólica, não, que ativa os chakras de cima, tem músicas muito interessantes, né? Inclusive, muitas pessoas usam música como healing, né? É chamado de musicoterapia. Tá? Então, já está provado que muito tipo de música cura plantas, renova plantas, faz um monte de coisa, tem testes para isso. Né? Você coloca, por exemplo, música de Beethoven no hospital, começa a melhorar a saúde das pessoas, música clássica, sabe? Agora, botou o heavy metal, ferra o negócio. Botou o heavy metal, fode tudo. Todo mundo fica doente. Ou seja, cada tipo de música, cada tipo de vibração, para uma área, para uma coisa. Né? Uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode praticar essas técnicas? Pode. É necessário ela alinhar algum chakra? Sim. Se ela tem transtorno ou qualquer coisa, ela está em desequilíbrio. Ó. Ela está desequilibrada. O desequilíbrio que leva ele a esses estados. Hiperatividade, essa coisa toda, porque ela está em desequilíbrio. Então, se ela praticar uma yoga, praticar um tai chi, sabe? Ela vai se harmonizar, se equilibrar. É muito importante esse processo. Entendeu? Né?
É possível medir a energia vital dos chakras? Não existe aparelho para isso. Ninguém inventou aparelho. Existem esses aparelhos radiônicos que eu não acredito que funcionam. Sabe, aquelas varinhas, tal, aurímetro. Eu não acredito nessas técnicas, não. Desses aparelhos, não. São muito imprecisão. Qual a diferença dos chakras quânticos para a homeopatia? Bom, vamos tentar entender a homeopatia. A homeopatia é uma cura energética. A gente não colocou aqui, mas ela funciona assim. O primeiro cientista, lá, o Hahnemann, ele falou o seguinte, né? Antes, eles trabalhavam com uma coisa chamada... oh, meu Deus! Cura pelas plantas. Né? Então, a fitoterapia. Então, o que eles começaram a entender? O que realmente cura numa planta? Será que tem um princípio químico, bioquímico, que vai fazer a cura? Ou será que existe um princípio energético específico que aquela planta carrega que vai disparar o processo de equilibrar um paciente desequilibrado? Então, eles criaram uma teoria, né? Uma teoria de que se ele pegasse uma planta, né, diluísse essa planta, por exemplo, em álcool. O álcool tem o poder de, vamos assim dizer, de tirar o extrato da planta. Então, aquele extrato, você deixa a planta curtindo ali, né? Então, né, você, depois de uma semana, aquilo está todo verde e tal. Então, é como se a planta tivesse se dissolvido ali. E até a energia vital da planta também se dissolvido naquele álcool. Então, a pessoa tira. E o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a fazer diluição. Ela vai diluindo. Geralmente é 1 por 1000, 1 por 10 mil. Então, chega um ponto que o grau de diluição é tão grande que você não tem molécula quase física, átomos físicos da planta. Você só tem praticamente água. Mas não é uma água comum. É uma água que está banhada com aquela energia, com aquela planta carrega, que esta energia é que vai fazer uma ação sobre coisa. Então, quando você toma um remédio homeopático, às vezes você percebeu que ele tem gosto de álcool, às vezes? Você já percebeu ou não? Tem remédio homeopático, você bota a gota na cabeça, parece que está pingando álcool na boca. Por causa dessa diluição, ainda tem, em alguns casos, um pouco de álcool, depende do nível de diluição que foi exigido dele. Né? Mas nada que não vai dar um barato no você, não vai deixar você no fogo, tá? Nada, é umas gotinhas só. E carrega a energia junto daquele elemento, né? Então você toma aquilo e aquilo pode te ajudar a equilibrar o seu sistema. Depois de muitas pesquisas, as pessoas verificaram que a homeopatia tem um grau de por isso que ela é uma medicina hoje em dia autorizada a funcionar. Né? Ok? Né, bem? Os florais funcionam como a homeopatia? Exatamente. Os florais funcionam exatamente como a homeopatia. Só que ela não tem o grau de diluição da homeopatia. Tá? Ela tem um princípio diferente. Os florais é mais pela energia das flores, na qual eles foram ativados. Ok? Então, o floral é feito com uma flor, com outro tipo de flor, com outro tipo de flor, e aquilo tem uma ação no paciente. Essas são as terapias chamadas terapias holísticas. Né? Fala, Pia. Professor, é correto afirmar que o coronavírus ataca as pessoas que têm medo de uma forma geral? Não sei, é difícil você falar. É difícil você afirmar coisas hoje. Né? Todo mundo tem medo, cara. Não tem uma forma de... Sabe, entendeu? Então, eu acho errado você afirmar isso. Eu acho assim. Tem muitas coisas envolvidas. Primeiro, tem uma questão kármica da humanidade. E o indivíduo vai ter variação kármica. 2, ninguém morre nesse planeta sem uma autorização do plano superior. Praticamente, sabe? Ou seja, tudo é coordenado de cima. Né? Existe tecnologia para curar qualquer coisa no plano superior.
Entendeu? Então, se você pega o coronavírus e você não está na lista de chamada lá de cima, os caras vêm aqui e curam você, os espíritos vêm e curam. Você não está na lista de chamada. Você não vai morrer agora. Agora, tem pessoas que estão na lista de chamada. Então, se ela pegar o coronavírus, por uma série de fatores que ninguém explica aqui, nenhum médico explica, a pessoa fica doente e morre. Nenhum médico consegue curar. E tem pessoas que pegam o vírus e nem sabem que pegou o vírus, você vê os chamados assintomáticos. Tal é o grau de potência que o seu sistema imunológico tem, que o vírus nem consegue atuar. Nem um pouquinho, nem dá aquela tremedeira, aquela febrinha. Não dá. Não dá nada. Já é o nosso campo energético é tão poderoso que pá, já derruba. Perfeito? Então é isso, pessoal. Então a primeira base, a primeira discussão nossa foi essa. Agora na próxima aula nós vamos falar sobre as curas espirituais, né, Ju? Nós vamos falar sobre as curas espirituais, médiums de cura, como que funciona o médium, né? Como o médium realiza curas milagrosas. Ok? Então é isso, pessoal. Namastê e até amanhã.